dia, meus irmãos. Que os bons espíritos possam encontrar em nós subsídios para a realização da tarefa. E que os nossos irmãos encarnados, que aqui se encontram também, possam nos ajudar mentalmente, oralmente, da forma que acharem melhor. Nós não temos assim, nós achamos dificuldade de falar do Evangelho de Jesus. É por isso que a gente fica sempre escapando dos convites que nos são feitos. Mas vez por outra a gente aceita, né? A reencarnação, para nós, é o símbolo da mensagem do Cristo. É a maior dádiva que Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita misericórdia, poderia fazer para com todos nós, os seus filhos. Todos nós fomos criados pelo um Deus de amor, pelo um Deus de justiça, pelo um Deus de caridade. E Ele, na reencarnação, nos dá essa possibilidade de nós refazermos o nosso caminho, de nós buscarmos o reencontro com essa essência espiritual que todos nós somos. Nesta frase, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei, ela encontra-se no túmulo de Allan Kardec, sobre a pedra que cobre o seu túmulo. E essa frase é dele. E essa frase diz para nós o nosso caminhar, desde o momento da criação nossa, desde o momento do princípio espiritual da nossa criação, nós vamos passar por todas essas fases para que possamos um dia chegarmos à angelitude. Então, no capítulo 4 do Evangelho, nos fala da pluralidade das existências. Nós vamos falar sobre reencarnação, sobre ressurreição, sobre o objetivo da encarnação, sobre a justiça da encarnação, sobre o planejamento encarnatório. E essa figura já mostra, de imediato, esse processo. Nascer, crescer, passar pelas fases da infância, da criança, da juventude, chega à velhice, desencarna, volta, desencarna através da morte, renasce novamente. Esse é o nosso processo. Nenhum de nós escapará dele. Pois bem aqui, por favor. Volte aí para não, inicie lá. Não, aqui, iniciar aqui, né? Vai voltar o... Não, só aqui. Observemos. Essa criança, ela tem 4 anos de idade. Cadê o som?
Então nós podemos observar uma criança de 4 anos, né? E assim, nas mais diversas áreas do conhecimento, nós temos esses prodígios que nascem com essas características, digamos assim, diferenciadas, né? E aí nós poderíamos nos perguntar, de onde vem tudo isso, né? 4 anos de idade, né? Será que o seu irmão toca da mesma forma? Será que o seu pai, se tivesse talvez desde a fecundação, conversado com ele ou falado sobre isso, ele teria renascido dessa forma? Porque só 4 anos é muito pouco, né? Então tudo isso tem uma explicação. E é isso que nós vamos buscar na nossa conversação, entender, né? Essas genialidades, esses seres que nascem desta forma. E aí nós poderíamos nos perguntarmos, são perguntas que todos nós nos fazemos, se não fazemos, deveríamos fazer vez por outra, né? De onde eu venho? Para onde eu vou? Por que sofremos? Por que tantas diferenças e aparentes injustiças? Por que eu nasci aqui em Imperatriz? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci rico? Por que eu nasci branco? Por que eu nasci preto? Por que eu tenho essa tendência instintiva em ser egoísta? Por que eu sou misantropo? Por que eu sou avarento? Por que eu sou pródigo? Por que eu não gosto de me relacionar com as outras pessoas? Por que eu não gosto da minha filha? Por que eu não gosto do meu filho? Por que eu não me entendo com a minha esposa? Então tudo isso gera em nós, porque eu nasci com alguns defeitos físicos, enquanto dentro da minha casa, ao meu lado, não acontece isso. Então todos esses questionamentos nós nos fazemos constantemente. E uma justiça divina, se nós acreditarmos em um Deus que privilegia um em detrimento de outros, não há justiça. Não é um Deus de justiça, não é um Deus de amor, não é um Deus que contempla todos os seus filhos de igual maneira. E isso nós podemos, a doutrina espírita nos traz, da nossa criação na simplicidade e na ignorância. Na simplicidade no sentido de sermos únicos, e na ignorância no sentido de não termos o conhecimento ainda das coisas. No sentido em que nós vamos aprendendo paulatinamente, pouco a pouco, nos desenvolvendo de acordo com a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. Logo, se nós temos vontade, se nós temos livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelas nossas condutas. Esse é o grande chave, o grande motim, o grande chave do conhecimento espírita que diferencia talvez da grande maioria das religiões. Esse compromisso conosco mesmo, né? Esse dever que nós temos de fazer o que é correto, de fazer o que está nas leis que estão inseridas desde a criação na nossa consciência. Só que a reencarnação, ela não foi criada pelo Espiritismo. O Espiritismo não criou a reencarnação. Allan Kardec não criou a reencarnação. Os Espíritos não criaram a reencarnação. Desde os primórdios da humanidade, Deus envia os seus mensageiros. O Cristo, que é o governador espiritual do nosso orbe, ele envia aqueles seres iluminados que vêm à Terra para ajudar no progresso espiritual de nós, que aqui estamos ainda, espíritos imperfeitos, ainda passando por processos de reajustamento. Então esses seres vêm e trazem essa mensagem renovadora. Em todas as épocas, em todas as religiões, nós vemos esses seres. E eles nos diz, nas filosofias orientais, no livro dos Vedas, há 2000 anos antes de Cristo, da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova,
assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Lembremos da frase de Kardec. Os seres humanos, Buda, 563 a 483 a.C., os seres humanos se apegam demasiado aos valores materiais. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnarem incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. E Platão, no livro A República, nos diz: é certo que os vivos nascem dos mortos, que a alma dos mortos renascem ainda. As almas bebem as águas do rio Léteo, rio do esquecimento, antes de se prepararem para suas próximas reencarnações. E assim nós vamos, se nós formos ver a história, em todas as épocas nós vamos encontrar essas falas de seres que falam sobre a reencarnação. Mas no Evangelho, quando Jesus veio ter conosco, nós vamos nos permitir trazer o diálogo que ele teve com Nicodemos, que é, talvez, a prova mais cabal da reencarnação, dentre outras. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Esse homem veio de noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu és um doutor vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: aquele que nasceu da carne é carne, e aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Não se espante de nada disso que te digo. É preciso que vós nasçais de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre de todo homem que nasceu do Espírito. Caiba Schutter, quando ele analisa essa passagem do Evangelho de Jesus, ele diz que entre aqueles doutores da lei que faziam parte naquela época, Nicodemos e Gamaliel não eram daqueles mais radicais, digamos assim. Eles eram espíritos mais já propensos à aceitação das verdades espirituais. Apesar de serem profundos conhecedores da lei farisaica, ele, quando vai buscar Jesus, ele vai com o coração um tanto quanto aberto para essas verdades, porque ele diz, que Jesus é o Filho de Deus, porque ninguém faz os milagres que Jesus fazia. Ele se mostra humilde e vê no Cristo realmente um emissário do alto. E quando ele pergunta ao Cristo, sobre como é que a gente pode nascer de novo já estando velho, já estando crescido, e o Cristo responde a ele que é necessário nascer da água e do Espírito. As plantas, para que elas sobrevivem, necessitam de água. Os peixes necessitam de água. 70% do nosso corpo é água. Tudo na natureza depende da água. Então a água que está representada, quando Cristo fala da água, pelo elemento material que compõe os nossos corpos, ou seja, o elemento material, o corpo físico é o elemento material, e o corpo e o espiritual é o espírito, o ser que guarda a nossa individualidade, que guarda a nossa
vai guardando as nossas personalidades, as nossas vivências, as nossas existências, as nossas reencarnações. Na doutrina espírita, Allan Kardec, quando ele fala da tríade Deus, Espírito e Matéria, ele nos fala do fluido cósmico universal, onde tudo que é matéria, tudo que compõe o mundo físico deriva desse fluido cósmico universal. E o ser espiritual, dentro da própria codificação, nós não sabemos como foi criado, de onde veio, como foi criado, para onde vai, evidentemente é a evolução. Então, o espírito não sabe, nós não sabemos de onde nós viemos. Quando se pergunta aos espíritos como foi feita a criação do princípio espiritual, os espíritos nos respondem que nós não temos capacidade de entendimento da natureza desse princípio. Então, nesse diálogo com Nicodemos, Jesus nos fala claramente que nós renascemos através de vários corpos. Através dos corpos, os nossos espíritos se juntam a esses corpos para desenvolver-se durante a reencarnação. A reencarnação é nada mais do que o renascimento de um espírito através de vários corpos, em várias existências. E o que é a reencarnação na visão espírita? Né? Mas antes, nós botamos nessa sequência, mas nós vamos passar um pouco, depois nós voltamos aqui, para dar sequência no nosso raciocínio. Então, como se processa a reencarnação? Né? Nós vimos como se processa a reencarnação. Nós, quando criados, quando chegamos ao estado de espírito, com E maiúsculo, o ser individualizado, passamos pelos reinos inferiores da natureza e chegamos ao estágio de espírito individualizado. Nós possuímos um corpo físico, que é esse instrumento através do qual nós nos manifestamos no mundo terrestre. Aqui, entre nós, não estamos só nós. Existem espíritos desencarnados que aqui se encontram, muitos deles se preparando para a encarnação, e eles estão aqui, mas poucos de nós percebemos, sentimos, vemos, ouvimos essas presenças que aqui estão. E se esses espíritos quiserem se manifestarem até nós, se um espírito quiser tocar nesse livro, das duas umas, ou ele aproveita o ectoplasma dos médiuns que aqui se encontram, para que ele possa manipular esse ectoplasma e através desse ectoplasma envolver esse livro e através do seu pensamento levantar esse livro, ou ele reencarna para que através do seu corpo físico, que é esse instrumento que nós temos, ele possa viver a vida de relação. É assim que nós, quando temos o corpo físico, podemos tocar as coisas, podemos viver, podemos desenvolver as nossas tarefas através do nosso corpo físico. E muitos de nós ainda não buscamos preservar essa dádiva divina. Então nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, que é a centelha divina, que é a individualidade, que possui a inteligência. Nós temos esses três pontos. Mas o nosso perispírito, ele é como se fosse uma massa de modelar, quintessenciado, ou seja, ele é mais vaporoso, ele é mais maleável, ele não é tão grosseiro como o nosso corpo físico. E nós podemos, através do nosso pensamento, moldar esse corpo espiritual e nos apresentarmos da forma que nós entendermos. Se eu vivi uma encarnação há 100 anos atrás, 200, 300 anos atrás, nas cruzadas, 400 anos, e convivi com a Janice nessa encarnação há 400 anos atrás, e hoje Janice está encarnada, e eu me encontro no mundo espiritual. Durante o desprendimento dela no sono,
eu vou me apresentar a ela. Essa personalidade de Roberto, que aqui se encontra, ela não existiu ainda. A última vez que eu convivi com ela foi a essa época, no tempo das cruzadas. Eu vou me mostrar a ela com a forma física que ela me reconheceu à época das cruzadas. Se eu tiver capacidade intelectual para isso, porque nem todos os espíritos podem fazer isso. Então eu me mostro a ela porque nesse corpo ela vai poder me reconhecer. E aí eu dialogo com ela nessa. Então a nossa mente, o nosso perispírito, ele é moldável. Então no momento da concepção, a partir desse momento da concepção, em que o espermatozoide encontra o óvulo, uma ligação do perispírito se liga até o ovo que é formado. E a partir desse momento, célula a célula, o nosso corpo físico vai se moldando, de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Se eu tenho necessidade de nascer com um problema mental, esse problema mental em virtude não da injustiça divina, mas em virtude dos meus comportamentos equivocados de outrora, pelo mau uso que fiz dos talentos que me foram confiados. Então, essas propriedades do perispírito, a plasticidade e a expansibilidade, faz com que nós possamos, e nesse processo da reencarnação, o nosso perispírito, a partir desse momento, ele vai sofrendo um processo de regressão, de diminuição espiritual, para que ele, ao se ligar ao ovo, no processo de expansibilidade, ou seja, de crescimento do corpo físico, ele vai moldando cada parte do seu corpo, de acordo com o planejamento encarnatório e com as suas necessidades reencarnatórias. Então, essa função individual, que é a função individualizadora do perispírito? É a função individualizadora, é aquela que grava todas as nossas existências. Tudo que nós fizemos está gravado no nosso perispírito. É um HD, é um chip, é a nossa impressão digital. Cada um de nós é diferente. E a função organizadora é o MOB, que é o modelo organizador biológico, que vai imprimir no novo corpo as necessidades daquele novo corpo para o desenvolvimento da minha encarnação. Então, quando o espírito tem de encarnar no corpo em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Sob a influência do princípio vito-material, o que é o princípio vito-material? É o princípio vital. E esse princípio vital nós tiramos de onde? Lá do fluido cósmico universal, que o princípio vital é matéria. Do germe, o perispírito, que possui certas propriedades que nós já falamos anteriormente, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega a seu pleno desenvolvimento, completa é a união, nasce então o ser para a vida exterior. Está lá na Gênesis, isso aí, tá, gente? Então, esse é a forma como se processa a reencarnação. Tem algo fora de lógica, é muito mais ilógico eu esperar que o meu cadáver, depois de sepultado, depois que toda a matéria que ele tem se dissipa na natureza, vai constituir outros corpos, se reúna para que eu possa voltar à vida. Isso sim é ilógico. E a própria ciência já nos fala. Então veja o raciocínio, a lógica, a ligação entre a ciência e a filosofia que a doutrina espírita nos traz. Então, a reencarnação na visão espírita.
esse texto está de Joana de Ângeli nesse livro aí. A reencarnação é um processo psicoterapêutico do amor divino, de justiça magnânima, que faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolvem mediante a libertação da retaguarda da ignorância e de perversidade, no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. Mostra-nos um Deus que não realiza por nós as espinhosas tarefas que nos dizem respeito. Não nos liberta da inferioridade a passe de mágica, de arrependimento ou de valores terrestres. Apesar disso, benigno e amoroso, ensina como conseguiremos a autoestima, a autoeliminação, a autoentrega, facultando-nos a paz e vivê-la. Então, o que é que ele está querendo dizer? O que é que Joana nos diz? É que nós somos os construtores das nossas alegrias, das nossas infelicidades. Os bons espíritos, os nossos anjos de guarda, os espíritos que intercedem por nós, não irão fazer por nós aquilo que nos cabe fazer. Por isso, não vai ser caminhando 1000 passos, não vai ser macerando o meu corpo físico, não vai ser vestindo uma roupa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, não vai ser deixando o meu cabelo alongar, não vai ser acendendo velas, que eu vou modificar algo que é interno. Eu tenho que modificar, o exterior eu posso até modificar, mas o que é interno eu só modifico quando eu controlo as minhas más tendências, quando eu controlo o meu egoísmo, quando eu controlo a minha vaidade, quando eu controlo a minha cobiça, quando eu controlo falar demais, quando eu controlo as minhas más inclinações que eu trago, que eu construí durante as minhas existências. Então eu construí. A bondade divina se expressa dando essas várias oportunidades, dando um pai, uma mãe amoroso, dando irmãos, dando a doutrina espírita. A doutrina espírita nos modifica quando nós deixamos com que ela penetre em nós. O fato de virmos à casa espírita no domingo, na segunda, na terça, ou em qualquer outro templo, não nos modifica se nós não deixarmos com que essa mensagem adentre o nosso coração, a nossa mente, e juntando sensibilidade e racionalismo, nós vamos modificando a nossa vida, a nossa existência. Já falei. Então, qual o objetivo da encarnação? Então, na primeira vez que nós, a partir do momento que nos transformamos em individualidade, nós encarnamos. A primeira vez, nós encarnamos. A partir daí, nós reencarnamos. O Cristo, quando veio à Terra, ele encarnou. Foi a primeira vez que ele veio aqui. Mas o Cristo, ele passou várias reencarnações em outros mundos há milênios e milênios de anos. O Cristo não foi criado da forma como ele é, da forma como ele está, Espírito feito. Ele foi criado como nós, simples e ignorantes. Daí a justiça divina, que não há seres privilegiados na criação. E o Cristo foi criado como nós. Então nós encarnamos lá no princípio. Então, nos diz assim o Evangelho: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, nós já falamos, com a ajuda do elemento material do nosso corpo físico, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por ele mesmo, pois atividades que então se veem obrigados a desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, desde aquela primeira foto lá, desde o princípio, nós vamos desenvolvendo tanto o corpo físico, que a gente vê que vai sofrendo evolução,
como a nossa inteligência e a nossa razão. Para quê? Para que através do nosso trabalho nós possamos desenvolver aquilo que vai beneficiar o nosso corpo, no sentido de dar o quê? De dar uma maior longevidade, de dar melhores condições de nós aqui estarmos. E aí nós somos o quê? Nós somos co-criadores do Cristo nessa missão de desenvolvimento do nosso planeta. Se nós formos observar o nosso planeta desde a origem até hoje, nós vamos ver que muita coisa mudou, que muita evolução teve. Fruto de quê? Fruto do trabalho de nós seres humanos. Então, quando ela diz que nós somos copartífices de Deus durante, as nossas existências, ela quer dizer de nós que nós também podemos criar. Nós também temos a capacidade de fazer acontecer na condição de um pai, na condição de uma mãe, na condição de um amigo, porque todos nós fazemos, temos provas, temos expiações, mas temos as missões também que nós fazemos. Então veja o desenvolvimento científico, os desenvolvimentos tecnológicos, os meios de transporte como evoluíram, os meios de comunicação como evoluíram, tudo isso é fruto de quê? É fruto do nosso trabalho, gente. É fruto do trabalho, do desenvolvimento intelectual do ser humano. E aí, nós vamos trazer os tipos de reencarnação, Tem alguns tipos, Será que nós reencarnamos quando nós queremos? Ou nós não reencarnamos quando não queremos? Será que é obrigatório? Será que não é? Quando é que é obrigatório? Quando é que não é? Quando é que é livre? E aí nós temos a reencarnação compulsória. O que caracteriza a reencarnação compulsória? Sem prévia concordância do espírito e até mesmo sem o seu conhecimento. É própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede análise lúcida da situação ou cujas faltas são tão grandes que anulam a liberdade de escolha. Por intercessão de entidades interessadas no reequilíbrio do espírito que cometeu falta contra a lei divina. Então essa reencarnação nossa é aquela reencarnação em que nós temos que vir, porque a lei é de evolução e nenhum de nós, por mais endurecido, quer seja que estejamos aqui, quer seja que estejamos no plano espiritual, por mais endurecidos que sejamos, vai fugir dessa lei. Se nós lembrarmos de Gregório no livro Libertação, o que é que aconteceu com ele? Ele, por intercessão da sua mãe, com auxílio de Rúbio e de uma equipe de espírito, ela foi até lá, se apresentou a ele, pediu à equipe de André Luiz e de Rúbio que fosse até o local onde ele vivia, porque ele foi um chefe da igreja, que tinha vários subalternos, que se durante a sua vivência não cumpriu com aquilo que planejou e se desviou do caminho correto. Então ele como que fosse um chefe lá, e ele foi amparado, foi acolhido, foi orientado. Então esses espíritos que não têm ainda a capacidade de fazer esse planejamento reencarnatório, eles são como os que conduzidos, como o pai que pega a mão do filho e mostra o melhor caminho. E até falei no estudo um dia desse, o Simão Pedro, ele nos fala assim, que nós enquanto pais, os nossos filhos devem ou não devem tomar vacina? Se ele disser, não vou tomar vacina, o que é que você faz? Você pega na mão, leva, não, você vai tomar, porque você sabe o que é melhor para ele. Não, eu não vou no templo religioso. Enquanto você estiver sobre a minha tutela, você vai no templo religioso. Antigamente os nossos pais diziam, enquanto comer do meu feijão, tem que fazer... Exatamente. Era uma forma de educar. E assim nós devemos fazer. Até determinado ponto, nós seguramos nas mãos dos nossos filhos e mostramos como é. A partir de determinado ponto, eles seguem a vida deles. Então, essa reencarnação compulsória é dessa forma. A proposta é aquela em que os espíritos podem opinar sobre a forma, o local onde vão nascer, a forma do corpo físico, o nome do pai, o pai ou a mãe, dependendo do merecimento. Ele faz como que ele vai fazer ali, eles dois juntos vão fazer um planejamento reencarnatório. Não, eu quero nascer lá em Imperatriz,
quero trabalhar em tal área, eu quero desenvolver tal atividade, eu quero casar com pessoa tal. Isso é um planejamento em cima de quê? Em cima de uma revisão das suas existências anteriores. E nem sempre, veja bem, nem sempre nós temos capacidade de rever as nossas encarnações. A espiritualidade permite um flashback de uma a outra, só para a gente ter uma noção de como é que nós éramos. Mas não permite, porque nós não temos a capacidade de suportar. Por isso, mais à frente, nós vamos falar do esquecimento do passado. E a encarnação livre, que é fruto desses missionários, em que eles podem escolher onde vão nascer, o que vão desenvolver, com quem vão viver. E geralmente aí nós olhamos para esses dois seres aí. O que é que nós observamos com respeito, que eles com todo respeito, mas nós observamos na aparência física? O que é que nós observamos? Os espíritos completistas, que são os espíritos completistas, são aqueles que conseguem fazer tudo o que planejaram, e na grande maioria são missionários, são aqueles que vêm geralmente em corpos mais fragilizados, mais, a palavra que eu queria usar, mas é um tanto forte, né? Então tem essa fragilidade, para quê? Para que a gente não seja contaminado, a beleza física não é tão proeminente, para quê? Geralmente para ser refratários a exatamente as investidas do magnetismo desequilibrados de muitos de nós. Isso, eu não queria ir nessa, mas é exatamente isso. Mas é bom lembrar dessa proposta, não há privilégios. Então, Isso. ninguém vai ter essa condição de não, eu quero nascer de uma forma bem privilegiada. Não é assim, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Todo mundo que vem aqui vem para se melhorar. Então, tudo o que nós passamos, nós temos o objetivo desse melhoramento. Então, às vezes, não, eu escolhi nascer e a riqueza também é uma aprovação. Não, eu escolhi nascer pobre, também é uma aprovação. Tudo que há nesse mundo, a gente tem que pensar nessa leitura. Prova, esses, por exemplo, espíritos livres, eles são livres, eles dizem assim, eu quero nascer, bem bom, né? Mas não, eles são missionários, quanto mais elevados eles são, mais eles querem desenvolver o trabalho do bem. É o caso que eu estou dizendo, que está desencarnado, mas a gente sabe que ele tinha condições de ir para mundos muito mais elevados, e ele disse que quando houver um lágrima secar, ou seja, ele já é livre para escolher. Ele disse que quando houver um lágrima secar, ele quer ficar trabalhando pelos encarnados Do Brasil da Terra. Então vejamos, tudo isso, gente, ainda vem mais com a outra bênção, o esquecimento do passado. Né? É uma outra bênção. E nos diz assim, lá na Revista Espírita, né? O Espiritismo responde inicialmente que a lembrança de existências infelizes, juntando-se às misérias da vida presente, tornaria esta ainda mais penosa. É, pois, um acréscimo de sofrimento que Deus nos quis evitar. Sem isso, qual seria, por vezes, a nossa humilhação ao pensarmos naquilo que fomos? Entretanto, o esquecimento não é tão absoluto quanto supõe. Tanto na erraticidade, quanto nos momentos de emancipação, o espírito se lembra perfeitamente, e essas lembranças lhe deixam intuição, que se traduz na voz de uma consciência que o adverte do que deve ou não deve fazer. Então esse esquecimento nosso é uma dádiva divina. Eu estava também no Caibachuta, ele trouxe o seguinte exemplo. Imaginemos que Herodes, ou qualquer um de nós que esteve com o Cristo à época do Cristo, fôssemos um daqueles que jogamos pedra na cruz, ou se fôssemos aquele soldado que espetamos lá o Cristo, e nós renascêssemos, e ao nós renascermos, nós nos lembrássemos sempre dessa situação que nós fizemos. Que fizemos isso com Cristo.
Então ele fala das próprias lembranças do passado, junto com as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, junto a essas lembranças do passado, nós não teríamos a capacidade de viver tranquilamente, de desenvolver aquilo que nós temos de desenvolver. E o fato de essa lembrança não vir, nos dá um mérito maior ainda diante daquilo que acertamos, ou do que nós, das dificuldades que nós enfrentamos. Então veja, e ele diz mais, no momento de desprendimento do corpo, durante o sono, durante o desdobramento, nós muitas vezes, o doutor Evilásio gosta de dizer, para a gente não tomar uma atitude antes de dormir, quando você quer falar algo, você quer decidir sobre algo. Por quê? Porque ao retornarmos durante a noite ao mundo espiritual, nós temos a oportunidade de conversar com os nossos anjos de guarda, com os espíritos amigos, com os espíritos familiares, que irão nos orientar. E ao voltarmos ao plano físico, vem aquela intuição, vem aquela inspiração sobre como agirmos em determinados momentos. Da mesma forma que quando também desprendemos do corpo físico, nós podemos ir a locais na espiritualidade infelizes. Nós podemos ir beber, nós podemos ir fumar, nós podemos ir para os locais onde o sexo é desregrado. Fazemos isso também ao desencarnar, ao retornarmos durante o sono. É de quem a opção? Nossa. Isso vai de acordo com o quê? Com o nosso padrão vibratório, com a preparação que nós temos durante o dia, para que ao retornarmos à noite a gente possa ter um sono tranquilo. Gente, eu estou passando só um pouquinho, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para me terminar aqui o... Então, sobre o que, né, está fundado a reencarnação? E lá diz assim, porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. Mas embaixo diz assim, porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. E no Livro dos Espíritos, na questão 171, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhes diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos. Não são todos filhos de Deus, somente entre os egoístas se encontra a iniquidade e o ódio. Então, Deus, essa justiça, está nas suas leis. E as suas leis estão aonde? Na nossa consciência. Isso. Exatamente. O que o Walter está nos dizendo é que não existe fatalidade no sentido de que de nós termos que cumprir daquele jeito que foi dito. Não, vai nos aparecer os momentos chaves na nossa existência em que nós vamos ter que fazer as escolhas, mas nós fazemos através do nosso livre-arbítrio. Nós podemos cumprir ou não com o que foi planejado. É quem? É nós quem decidimos, tá? Então a reencarnação e os laços de família, está terminando, gente. Então a reencarnação, muita gente diz que a reencarnação, ela como que quebra os laços de família, né? Então eu reencarno aqui, depois eu reencarno com outras pessoas, depois eu reencarno no outro país, depois eu reencarno em vários locais com várias pessoas diferentes. Então vai quebrar os laços de família. Porque aqui nós nos estamos pelos laços de consanguinidade, lá no capítulo 5 do Evangelho, os laços de consanguinidade, mas os laços espirituais. E os laços espirituais, eles não deixam de existir, nem aqui, nem no mundo espiritual. O fato de eu reencarnar 100 vezes não significa dizer que eu tenho 100 pais, 100 mães, 150 filhos, não. Os pais e as mães com quem eu tenho uma maior afinidade,
eu vou estar constantemente junto a eles. Isso fortalece os laços espirituais, porque nós não caímos de paraquedas no meio no qual nós estamos. E também, como co-criadores, nós também temos a obrigação de ajudar aqueles espíritos que vêm, que reencarnam na nossa família, mas que a gente nota muitas vezes assim, que parece que não faz parte, mas faz. Talvez não faça agora, mas pode fazer, porque a lei é de amor. Somente os egoístas, como ele diz ali, né? Somente os egoístas pensam de forma diferente. Então pensemos nisso. E ali mostra a nossa família universal. Aqui nesse momento, no plano Terra, milhares e milhares de espíritos de outras esferas estão reencarnando para melhorar a nossa condição espiritual nos mais diversos planos, na química, na física, na biologia, na matemática, nas religiões. Por quê? Porque nós somos irmãos. É uma grande comunidade espiritual e todos somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Então, as provas da reencarnação, né? Na faculdades extraordinárias, que a gente viu lá no início, a criança, a gente vê muito hoje isso, crianças, matemáticos, físicos, químicos, na área da arte, da medicina, crianças prodígios. De onde vem isso? Das vivências, das experiências anteriores, das conquistas que trouxeram, né? As lembranças de vidas passadas. Nós vemos também pessoas que têm lembranças assim, fortíssimas das vivências passadas, e vários casos, e cientistas e pesquisadores, quando vão fazer a pesquisa daquilo que elas falam, veem realmente que ele existiu há tal tempo. Esse mesmo que está de chapéu aí foi uma criança que morreu numa batalha na Segunda Guerra Mundial, foi atingido, o avião dele foi atingido, ele dizia especificamente de onde era, onde foi que nasceu, na Segunda Guerra Mundial, foi atingido por um míssil, desencarnou de forma tal, e quando foram pesquisar, realmente tinham. Tá? Nas reuniões mediúnicas em que os nossos irmãos vêm e falam de suas vidas, de suas existências, das dores, das inquietações, das dúvidas, ou das mensagens bonitas que trazem para nós, esclarecendo-nos da forma como vivemos, nós nos encontraremos na vida espiritual. Os fenômenos de quase morte e nas terapias de vivências passadas. Para finalizar, a reencarnação nos mostra a existência de uma inteligência superior que é Deus, que se manifesta em nós através das leis inseridas em nossa consciência. Este Deus instrumentalizando-nos, dando-nos o corpo físico, nos dando as oportunidades, nos dando a reencarnação, instrumentalizando-nos com a razão, com o livre-arbítrio, permite que cada um de nós possa caminhar na grande viagem do nosso aperfeiçoamento espiritual. Onde o ontem se manifesta no hoje e o hoje se manifesta no amanhã. Então, com essa mensagem nós queremos agradecer a todos e deixar essa música aqui para que a gente possa encerrar a nossa fala. Nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás.
parou pra refletir o que você faz aqui, de onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir, o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás.